Bom dia, amigos da Rádio Mundial. Aqui quem fala com vocês é o Sérgio. Eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, terapia manual, Saikei. Faço um trabalho lá na Biointegral de melhora de saúde física e também de desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos começar mais um programa Biointegral. Hoje lá com o André, que está auxiliando a gente na mesa de som. E tô aqui mais uma vez com minha parceira, minha noiva, companheira Frésia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. Eu declaro que este é um programa abençoado e um dia abençoado para todos nós. Aqui quem fala com vocês é a Frésia Sá. Eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e facilitadora de Saikei. Hoje a gente tem um convite especial para você. A gente quer conversar com você a respeito da dinâmica das doenças em nossas vidas. Como que ela surge, como que ela se desenvolve no nosso organismo. Então, hoje nossa conversa vai ser a respeito disso. E mesmo porque a vida nossa não é estática, né? Nossa vida tá mudando o tempo inteiro. Nosso dia tá mudando o tempo inteiro, né? Tinha um professor nosso na especialização que ele falava que a única coisa que é estática na nossa vida é a morte. É o único momento que nós estamos parados, estáticos e sem mudança. E é a mesma coisa que ocorre no nosso organismo, né? Nosso organismo está mudando o tempo inteiro. E nós nunca somos mesmos, né? Cada dia que passa nós somos diferentes. Você acorda a cada dia diferente, né? Seu rosto muda a cada dia. E ainda bem, né? Ainda bem que ocorre essa mudança, ocorre esse dinamismo da nossa vida. Tanto que se você pegar fotos antigas, a maioria das pessoas quando pega fotos antigas, elas dizem, nossa, como eu mudei. Mesmo que a foto não precisa ser muito antiga, pega foto de 1 ano, de 6 meses atrás, você pega e fala assim, nossa, como eu mudei. Algumas pessoas vão até falar assim, nossa, eu melhorei pra caramba, né? É, eu acho que a maioria acha que melhorou, né? E quem fala essa frase, quem falou essa frase que a única coisa que não muda é a morte, é o Emmanuel Corbel, né? Que é o professor que trouxe todos esses conceitos pra gente de como que o corpo reage diante dos desafios do dia a dia. Então, o Emmanuel Corbel, ele trouxe pra gente o conhecimento da nova medicina germânica associado à microfisioterapia. E esse conhecimento demonstra para a gente como que o organismo reage aos estímulos externos, como que ele sempre reage da melhor forma que o sistema corpo-mente conhece. Então eu convido hoje vocês para a gente internalizar a frase dessa semana. Então a frase dessa semana é: eu sou o melhor que posso ser em todos os momentos. Então vamos lá, né? Como a gente sempre fala, sente essa frase. O que essa frase te dá de sensações, né? Então, eu sou o melhor que eu posso ser em todos os momentos. Sente aí, fecha os olhos, respira calmamente, olha para dentro de você, repete essa frase e vê tudo aquilo, todos os sentimentos, todas as sensações que essa frase te dá. Eu sou o melhor que posso ser em todos os momentos. É maravilhoso a gente ter a certeza que o nosso sistema corpo-mente sempre faz o melhor, sempre está tomando a melhor decisão dentro do que a gente tem de material. E mesmo que às vezes pareça que isso não é verdade. Porque que eu fiz isso não era o melhor. Mas sempre é o melhor. Então a gente imagina assim, como que uma dor pode ser boa? E como eu falei antes, né, nosso cotidiano está sempre mudando, né? Desde o momento que a gente acorda, a gente é cheio de solicitações e o nosso corpo ele vai respondendo a isso naturalmente e automaticamente. E é aí que essa dor vai se tornar uma coisa boa, vai se tornar nós vamos explicar um pouquinho mais isso, né? E
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para todo mundo que está escutando a gente na rádio ou que está vendo a gente pelo YouTube, vocês entenderem isso, né? Imagina que você tá dirigindo, você toma uma fechada de um carro. E aí, para evitar danos maiores, você vai e desvia desse carro. Sempre a gente quer se proteger, né? É um Isso. sistema de proteção natural. Isso não só proteger a gente, mas também proteger os outros. Os outros, o dano material, né? Isso também é uma proteção. E aí o que que acontece? O nosso corpo ele vai reagir a essa possível colisão ou evitar essa colisão, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai dilatar a pupila, né? Dilatar os nossos olhos para que eu tenha uma visão mais alargada, né? Eu consiga ver um espaço maior. Também eu vou começar a respirar mais ofegante, né? Eu vou requisitar mais oxigênio do ar justamente para eu ter uma reação maior. E também eu vou começar a ter taquicardia, né? O coração começa a acelerar, começa a bater mais forte para justamente jogar o sangue por todos os músculos, né? Todo o nosso organismo, para justamente eu ficar alerta. E jogar pro cérebro também, para ele tomar mais decisões, mais rápidas. E para eu ficar mais ágil também, né? Uhum. Então, como o Sérgio falou, sempre quando a gente recebe os estímulos ambientais, a minha mente e o meu corpo, ele reage imediatamente no sentido de solucionar aquilo naquele momento. Então, qualquer desafio que a gente viva, qualquer perigo que a gente viva, o corpo reage imediatamente, o cérebro reage e a psique reage. Então, é simultâneo, não é separado. Primeiro o corpo, depois o cérebro, depois a psique. Eles acontecem simultaneamente. E a reação, ela é automática. É igual é automático o batimento cardíaco. Então, você não para pensar, eu vou contrair meus músculos primeiro porque eu tô nervosa. Não, ele contrai automaticamente junto com o sentimento de nervoso, de medo, de se sentir hostilizado, né? Então, a maneira como o corpo vai escolher reagir, a maneira como o sistema corpo-mente vai escolher reagir, vai depender de alguns fatores. Alguns fatores que a gente já vem falando, né? Por exemplo, a polaridade cerebral. Se você é uma mulher destra, se você é uma mulher canhota, se você é um homem canhoto, se você é um homem destro, que a gente já vem falando alguns programas a respeito desse conceito. E se você quiser saber mais, você pode entrar lá no blog, né? Que aí você lá vai ter uma postagem que vai ser colocada hoje a respeito de polaridade cerebral. E também tem os programas anteriores que você pode estar acessando e escutando o que é essa polaridade cerebral. Então, a polaridade cerebral é uma das possibilidades de fator que vai influenciar na decisão automática do sistema corpo-mente. Acho que seria interessante a gente passar o blog, né, para as pessoas já irem acessando. Então o blog nosso é microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. Como a Freda falou lá, a gente vai estar postando várias coisas sobre essa questão da polaridade. Também tem os outros programas que também explicam um pouco disso. E se você também quiser estar sendo atendido pela gente e para estar melhorando essas questões que o corpo vai registrando ao longo da vida, essas programações, você pode estar ligando para a gente pelo 41137706 ou você pode estar mandando e-mail para a gente, entrando em contato com a gente. Ou pelo blog ou também pelo nosso site, que lá tem mais informações sobre a microfisioterapia, sobre as técnicas que nós utilizamos. O nosso site é www.microfisiosp.com.br. Então a gente podia aproveitar que já deu uma pausa e dar as dicas da semana. Isso, como
Sempre a gente já dá algumas dicas de cursos, de alguns cursos que a gente fica sabendo durante a semana e a gente acha interessante, a gente sempre acha interessante passar para vocês. O primeiro curso, que é um curso que a gente começou na semana passada a falar sobre ele, que é o curso de radiestesia genética, que é com a professora Patrícia Bortoni, que é uma grande amiga nossa. Esse curso eles são 4 módulos, né? Um final de semana por mês. Lá você aprende a manipular o pêndulo, a fazer tratamento de ambiente, de casa ou de pessoas, né? O primeiro módulo ele vai acontecer no dia 9 e 10 de agosto. E para informações, pode estar entrando em contato pelo nosso site mesmo, pelos nossos telefones, que é o nosso telefone que é 41137706. E aí, através desse telefone, você tem todas as informações desse curso. Esse curso de radiestesia genética, você não precisa ter uma formação anterior, você não precisa ser da área da saúde e nem precisa ter algum conhecimento prévio, né? A outra dica é o curso de saúde da mulher, na visão da medicina chinesa, com a professora Flávia Parente. Esse curso vai acontecer lá no SEATA, nos dias 26 e 27 de julho de 2014. Um final de semana, né? Isso, um final de semana. E esse curso, você precisa ter conhecimentos de acupuntura. É um curso interessante para quem trabalha com acupuntura, porque ele é voltado para a melhora da saúde da mulher. E para você ter mais informações, para estar fazendo a inscrição, você liga no nosso telefone 41137706. Ou também pelo nosso site, que aí a gente passa para a secretária entra em contato com vocês, né? O nosso site que é www.microfisiosp.com.br, ou o nosso blog, mais uma vez, que é microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. Isso. Então, o que eu estava falando antes da gente falar sobre as dicas é que todos os estímulos que a gente recebe do meio em que a gente vive, o corpo-mente tem uma resposta pronta automática. Essa resposta pronta automática, ela se baseia em vários fatores. Esses fatores, então, é polaridade cerebral, que é aquela tendência que a gente tem de resolver um problema de uma maneira mais, ou às vezes mais detalhista, às vezes mais protetora, ou às vezes mais competitiva. Isso vai depender do que aconteceu lá na primeira divisão celular. A outra possibilidade, outro fator também que influencia a maneira como a gente percebe a realidade e vai determinar como a gente vai reagir é a idade, a religião, o sexo, a história familiar que a gente carrega, o tipo de educação que a gente recebeu, a cultura que a gente está inserida, a época que a gente está inserido. Então, todos esses fatores vão influenciar a maneira como eu percebo a realidade e, por consequência, a maneira como o meu corpo vai escolher reagir ao desafio, ao perigo que eu estou vivendo no ambiente. Então, se eu tenho, por exemplo, um conflito de território, que a gente falou semana passada. Então, eu sofro uma traição. A maneira que eu reajo a essa traição é que pode acionar determinados tipos de reações no meu corpo. Então, se eu me sinto desvalorizada diante da traição, eu posso desenvolver problemas de osso e músculo. Então, por exemplo, eu posso desenvolver uma lombalgia, que é uma região muito associada a essa questão do prazer, do parceiro. Uma outra possibilidade por exemplo, eu senti que isso que aconteceu comigo foi uma sujeira, uma sacanagem, algo para mim imperdoável. Aí eu posso começar uma constipação e começar uma diverticulite por consequência disso.
Então, dessa maneira, dependendo de como que o corpo percebe a situação que eu estou vivendo e também de como que minha família reagiu ou a minha cultura reage diante daquela situação, é que meu corpo vai acionar determinados locais específicos do cérebro, que vão também acionar locais específicos do corpo e daí desenvolver uma alteração na dinâmica da minha saúde. E como a Fresa estava falando, isso tudo que ocorre é automático, né? Por exemplo, lá naquele exemplo que eu dei da fechada do carro, né? O nosso corpo ele vai reagir aumentando a pupila, aumentando a respiração, aumentando o batimento cardíaco, e tudo isso é automático. E isso ocorre por conta de um sistema que nós temos no nosso corpo, chama sistema nervoso autônomo, e uma parte dele que é chamada de sistema nervoso simpático, né? Então ele chama autônomo porque ele é automático. Isso. Então eu não tenho que pensar conscientemente para ele reagir. Isso, né? A parte do simpático é o que a gente fala que ele vai te preparar para a guerra, te preparar para a luta, ou lutar ou fugir, né? E sempre que a gente está diante de algo que o nosso organismo, o nosso corpo considera como um desafio ou um perigo, automaticamente esse sistema nervoso simpático ele vai ser ativado, ele vai se manter para manter a gente em alerta, né? Para manter até que a gente consiga resolver essa situação, ele vai ficar lá ativo. Então ele vai, por exemplo, manter a gente com pouco sono, né, ou com dificuldade para dormir, né, a gente vai começar a ter insônia, ou para começar para o nosso sistema corpo e mente, né, se manter alerta, né, ele provoca a insônia justamente para eu me manter alerta, porque eu preciso resolver aquilo de qualquer forma, eu preciso arrumar uma solução para aquilo, né, também pode acontecer, assim, algumas vezes de ter perda de apetite ou mesmo aquele momento que você está passando por algum estresse e você só fica beliscando coisas, você nunca se alimenta de forma correta. É porque a gente perde a fome nesse momento, mas aí tem a questão da ansiedade, né? Então, belisco o dia inteiro. E então, geralmente nesse momento em que eu estou no problema e que o simpático está atuando, eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu fico totalmente sem apetite, né? Que algumas pessoas reagem muito diante dos problemas dessa maneira e acaba perdendo peso. Ou eu belisco o dia inteiro e ganho muito peso. E ainda mais somando com a insônia, né? Porque você não está dormindo direito, então a tendência ali pode acontecer de você ganhar peso. E outra coisa também que acontece bastante frequente é as mãos e os pés e as mãos, mas mais as mãos, elas ficarem frias, ficarem bem frias. Por quê? Porque o corpo ele vai contrair os vasos sanguíneos lá das mãos e dos pés, de todas as extremidades. Para quê? Para gerar mais sangue para os músculos maiores. Para as regiões maiores, regiões que mais precisam naquele momento. Porque mão e pé não precisa de sangue nesse momento que eu estou no desafio. Não, eu preciso que meus músculos, meu pulmão, meu coração, meu cérebro, eles estejam bem vascularizados, bastante sangue para funcionarem quase que 100% da possibilidade deles serem ativados. Então, por isso que as mãos ficam frias. E vocês podem ver que depois que você relaxa, você sai da situação, você resolve o conflito, e a gente fala que resolve o conflito, né? Você pode ver que suas mãos ficam mais quentes, seus pés ficam mais quentes. Isso. Então, quando o paciente chega e já dá a mão pra gente, lá não é à toa. Espaço, a gente já é pra gente uma avaliação, né? Porque a gente já vai perceber em que fase que ele está, como que ele está percebendo a realidade ali naquele momento, né? Então, uma maneira então, bem simples para a gente entender como que é esse processo dinâmico da doença, a gente pode pensar assim, quando eu estou fazendo algum exercício e bati o dedo lá,
ou machuquei o dedo, o pé. Então, ali naquele momento, a gente não sente nada, sente a dor ali rapidinho e continua fazendo exercício. E o povo fala assim, né? Que o sangue tá quente. As pessoas costumam falar isso. Tá com sangue quente, então não sente nada. Mas tem um momento que o sangue esfria, né? E aí, que aí o povo fala, quando o sangue esfria que a dor vem. É nesse momento que o sangue esfria, que costuma dizer que o sangue esfria, é que que outra parte do sistema nervoso autônomo assume o controle da situação. E essa parte chama parasimpático e ela tem o objetivo de fazer as reparações, os consertos. Infelizmente, a gente não vai poder dar continuidade. Eu acho que isso vai ficar para um próximo programa, né? Porque a gente já falou bastante e nós temos só mais 3 minutos, então... Mas de maneira geral, o que acontece nesse período é que vai acontecer uma reparação desse local com inchaço, com a formação de dor e fica vermelho e quente para poder reparar tudo. Então a ideia é consertar e o corpo vai fazer isso automaticamente. Então, só para resumir isso, né? A maioria das doenças, elas ocorrem no momento da resolução do conflito. Na hora que eu resolvo aquele desafio, aquele perigo, a maioria das doenças elas aparecem aí. E quando você corta esse processo, não tem tempo para descansar e realizar o processo de reparação completamente, é quando começa a surgir o que a gente chama de cicatrizes nas células. Então vai perdendo o ritmo vital do tecido e quando começa a surgir doenças assim crônicas. E aí que a microfisioterapia entra e aí que o nosso trabalho entra. É aí que a gente aí é a hora de você ligar pra gente. Isso, né? E os nossos telefones, né? Eu vou passar todos os contatos nossos aqui mais uma vez. Nosso telefone, que é 41137706. A gente atende em Pinheiros, lá próximo do Hospital das Clínicas. E no Tatuapé, que é próximo do metrô Tatuapé. Na Rua Serra de Bragança. Rua Serra de Bragança. O nosso blog, que é microfisioterapia São Paulo.blogspot.com.br. Lá a gente sempre posta os vídeos, todos os programas eles estão postados lá. Alguns estão só áudio, mas a maioria agora já está em vídeo. Na sexta sempre o áudio, no domingo sempre o vídeo. Também no Facebook, né? Lá você pode entrar em contato com a gente, fazer perguntas também, que a gente sempre responde, que é www.facebook.com/microfisioterapiasp. Lá também a gente está sempre postando algumas coisas que a gente não posta no blog, mas a gente... geralmente o que a gente posta no Facebook a gente posta no blog também, mas às vezes a gente só posta lá no Facebook. E também o nosso site, que é www.microfisiosp.com.br. Então é isso, queridos. Então, bom dia para vocês e lembre, eu sou o melhor que posso ser em todos os momentos. Bom dia para vocês e até semana que vem. Um ótimo final de semana para vocês.